Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Evolução. Eu sou o Júnior Vieira e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre as etapas que a gente precisa passar ou treinar para que a gente consiga mudar de nível. Eu dividi elas em 5 etapas, são etapas aí que eu coloquei, apliquei em prática, né, na minha vida e que funcionou para mim, pode funcionar para você. Então eu gostaria de compartilhar com vocês aí as formas que eu fiz para conseguir mudar de nível. E isso significa que toda vez que você for mudar de nível, você vai ter que aplicar novamente. Então é um ciclo realmente, é um método praticamente que você vai ter que aplicar toda vez que você quer mudar de nível em alguma área da sua vida, tá? Seja ela de finanças, seja ela de saúde, de família, do que for, você vai ter que colocar algo semelhante a isso que eu vou passar para vocês aqui em prática, tá bom? Então, a primeira das 5 etapas é informação, tá? E aí você vai pensar, mas que tipo de informação? Informação seguinte, você pode obter informações hoje sobre um assunto, sobre algo, de diversas maneiras. Pode buscar vídeos como esse no YouTube, pode buscar livros, pode buscar eh, cursos, treinamentos, palestras, enfim, é uma infinidade de repositórios que você pode se informar hoje sobre qualquer assunto, né? Mas aí tem uma questão que é muito importante. Informação, ela tem que ser de qualidade, né, e aderente. Ou seja, por que de qualidade e aderente? Existe muita informação, principalmente na internet, se você for fazer uma breve pesquisa sobre quase qualquer assunto, você vai encontrar uma infinidade de materiais sobre aquele assunto. Mas nem todos têm qualidade suficiente, e nem todos são aderentes para o seu estilo de aprendizado. Então, aí você precisa de duas coisas: ter uma fonte boa, né, buscar de uma fonte que seja reconhecida naquele assunto ou, né, naquela área que você está pesquisando e que seja um linguajar ou um método aderente à sua forma de aprendizado. Por exemplo, se você é uma pessoa que aprende mais vendo vídeo, o que adianta você encontrar um livro sobre o assunto? Você vai absorver muito pouco daquele livro, né? Se você é uma pessoa que aprende muito mais lendo, talvez um vídeo não vai contribuir tanto assim para o seu aprendizado. Então, se você for pensar para ser eficiente nisso, você já tem que ir direto naquela fonte que você se adapta mais ao estudo. Por exemplo, vou dar um exemplo meu, né, um caso pessoal. Eu até os 26 anos, eu não havia lido nenhum livro físico, digital, seja lá qual for, completo. Então, assim, até os 26 anos, eu nunca havia lido um livro inteiro. Já havia começado alguns, né? Talvez lá na escola, no ensino médio, talvez, e um ou outro, assim, muito fino, né? Porque eu sempre avaliei livro pelo tamanho dele. É, e aí, depois do advento da internet, aí, com o surgimento do YouTube, eu vi que vídeo era realmente uma fonte de pesquisa para mim muito importante. Eu gostava muito desse modelo de vídeo. Então, eu me adaptei muito a vídeos como método de aprendizagem. Porém, eu percebi também, e aí foi depois uma evolução disso que eu já estava aprendendo, que a maioria dos vídeos em que eu assistia, eles estavam baseados em livros. E aí que deu, para mim veio aquele grande negócio. Falei, opa, peraí, se todo mundo está falando aqui, a grande maioria está baseada em livros, e geralmente são livros escritos há muito tempo, tá? Geralmente, e principalmente a maioria dos ensinamentos que você vai quando é
autoajuda, motivação, coisas desse tipo, que é uma área que eu sempre gostei bastante de estudar, e está muito baseado na Bíblia. Então, os conceitos lá estão muito baseados na Bíblia. Então, me despertou uma curiosidade muito grande em começar a estudar tanto a Bíblia quanto esses outros livros em que tem muitos autores aí que eram citados constantemente, nesses meus estudos. E me chamou muita atenção. Eu falei, opa, peraí, se as pessoas estão buscando direto lá naquela fonte do livro e estão trazendo aqui, convertendo isso para um vídeo, né? Aí veio o meu segundo amadurecimento nesse processo. Falei, olha, pode ser que se eu ler a fonte original, que sejam os livros, eu não tenho o mesmo entendimento que essa pessoa está passando aqui. Então, eu acabei me interessando muito pela questão dos livros, depois desses meus 26 anos aí de idade, porque eu via que muitas das pessoas que eu admirava e seguia se espelhavam nesses livros para passar os ensinamentos. Então, foi uma grande mudança para mim também. Eh, Aí, o que que eu comecei a fazer? Falei, olha, eu vou colocar uma meta de leitura de livro para mim. Eu fui no primeiro ano e li 12 livros, ou seja, um por mês. E aí, primeiro ano eu li 12 livros, eu achei que o aprendizado foi legal, dei um salto de nível nas áreas que eu escolhi ali para estudar. Aí no próximo ano, o que que eu fiz? Falei, deu certo, o que que eu faço? Vou dobrar. E aí a meta foi 24 livros. Eu li os 24 livros no próximo ano, só que aí eu já percebi que eu não consegui absorver ou compreender ou até mesmo aplicar todo aquele conteúdo de forma tão objetiva. E aí eu falei, nossa, mas se eu ler 24, então eu não dou conta de aplicar tudo aquilo que eu li. É melhor eu fazer diferente. E aí o que que eu decidi para mim? Mas isso funcionou para mim. Pode ser que funcione para você ou não. Talvez você possa ler lá 50, 100 livros por ano, absorver e aplicar o máximo. É, então, aí eu decidi fazer o quê? Olha, eu vou estudar um livro, eh, e aí eu comecei, tá? Estudar um livro por mês. Então, não era somente ler. Eu peguei livros que eu já tinha lido e comecei a estudá-lo. Teve alguns que eu demorei mais do que um mês, até porque acabou se tornando ali muito interessante, mas era estudado tipo, olha, eu vou pegar aquele capítulo, aquela página, vou ler, refletir sobre ela e ver como eu posso aplicar isso na minha vida. E isso foi criando esse hábito. Hoje eu estou fazendo isso com o livro do Napoleon Hill, da Lei do Triunfo. Já é a segunda vez que eu estou estudando esse livro e eu já estou nele há uns 6 meses, para falar a verdade. Então, assim, eu leio o capítulo, reflito ali e penso em como aplicar isso daí na minha vida de forma prática. Então foi assim que eu entendi que informação para mim seria muito melhor, melhor do que ler em quantidade extremamente alta e talvez sem a qualidade necessária. Então eu acabei assimilando os vídeos juntamente com os livros, né, para ter lá aquela originalidade da fonte também, para que eu também tivesse as minhas conclusões, porque às vezes alguém que vem fazer vem trazer um resumo, trazer um preview, né, um review, que é muito comum hoje, ele já traz aquilo com uma opinião formada. Então, é importante que você também busque nessa fonte e veja se você também chega naquela conclusão ou não. Até você pode ter uma conclusão muito diferente disso. Então, assim, vamos lá. Dessas 5 etapas, a primeira, muito importante, é a informação. Mas eu passei aqui para vocês que informação ela precisa ser de qualidade e aderente ao seu método de estudo. Então, prestem bem atenção nisso. Então, essa é a primeira etapa para que a gente mude de nível, tá? Fica comigo aí para os próximos vídeos. Eu vou mostrar para vocês os outros passos, as outras etapas. E espero que no final desses 5 vídeos aí você consiga também, assim como eu, criar um método que você muda de nível sempre que você precisar em alguma coisa. E isso, gente, é constantemente, tá? Não é, eu vou mudar de nível uma vez só na vida. Não, você vai mudar, você vai querer mudar de nível várias vezes. Se você é
um profissional bom, você vai querer ser um profissional excelente, que você vai crescer ainda mais. Se você é um marido bom, uma esposa boa, você vai crescer mais e mais. Então, assim, esse tipo de método é importante porque você vai aplicar ele sempre na sua vida. Sempre que você sentir que tem algo que você precisa mudar, é com um método desse que você mesmo desenvolveu que você vai aplicar, tá bom? Então, muito obrigado. Se você gostou, curte, compartilha, comenta e vamos junto. Bora lá. Tchau, tchau.